Viva Voz, com Vera Magalhães. Vera Magalhães, boa noite, tudo bem? Oi, Carol, boa noite para você e para o Leandro, para todo mundo que nos ouve, quem assiste, Viva a Voz começando. Boa tarde, Vera. Veio aí o plano de socorro, hein? Veio aí, finalmente. Finalmente veio aí o plano. O Igor Cardin conta os detalhes para nós, acompanhou lá a entrevista coletiva, o anúncio. Entrevista coletiva não, né? Foi um pronunciamento, enfim, um evento para o lançamento desse pacote. Oi, Igor, boa noite para você de novo. Oi, Carol, muito boa noite para você, para Vera, o Leandro, também os nossos ouvintes. Pois é, o governo anunciou o adiamento de impostos por 2 meses às empresas mais afetadas pelo tarifaço, além de uma linha de crédito de 30 bilhões de reais a taxas mais acessíveis. A prioridade será dada aos mais afetados e pequenas empresas que também poderão recorrer aos fundos garantidores que terão aporte adicional de 4 bilhões e meio de reais. Mas, para ter acesso às linhas de crédito, o governo exige que as empresas mantenham empregos. Após o pedido das indústrias, o governo ampliou o Reintegra, que é esse programa para médias e grandes empresas. O programa devolve em crédito até 3% do que for exportado. As pequenas empresas que já eram atendidas terão crédito de até 6%. O limite será de 5 bilhões de reais. Por causa das medidas, a equipe econômica quer tirar 9 bilhões e meio de reais da meta fiscal, diferente do que o ministro Fernando Haddad tinha dito. No anúncio, o presidente Lula afirmou que fará o que tiver ao alcance para minimizar os impactos, mas que a bola está com o Congresso. Lula fez questão também de se reunir com os presidentes da Câmara e do Senado antes. A MP entra em vigor imediatamente, mas precisa do aval dos congressistas. Lula afirmou ainda que o governo não fará nada para piorar a relação com os americanos, mas que se for para brigar, vai brigar. O governo também prorrogou o Drawback, o programa que suspende impostos sobre a compra de insumos necessários para fabricar o que seria exportado. As empresas terão 1 ano para conseguir vender as mercadorias. Além disso, a MP permite que a União, estados e municípios possam comprar de forma simplificada produtos perecíveis que não foram enviados aos Estados Unidos, como frutas, peixes e mel. Para evitar a perda desses alimentos, eles poderão ser comprados para uso em alimentação hospitalar, merenda escolar e até no sistema prisional. Vera. Igor, você disse que o presidente falou ali sobre a necessidade de manutenção dos empregos, mas teve também muitos recados de cunho político no anúncio do plano, né? Todos endereçados aos Estados Unidos. Que tom que o presidente, o vice-presidente e o ministro Haddad usaram? Pois é, o presidente Lula rebateu o relatório do governo dos Estados Unidos de que o Brasil não respeita os direitos humanos e disse que é preciso olhar o que acontece no país que acusa e que não vai aceitar essa pecha. E ninguém está desrespeitando a regra de direitos humanos como estão tentando apresentar ao mundo. Porque os nossos amigos americanos, toda vez que eles resolvem brigar com alguém, eles tentam criar uma imagem de demônio contra as pessoas que eles querem brigar. É assim com a América Latina, é assim com o mundo árabe, é assim com os russos, é assim com o país asiático. E o Brasil não tinha, efetivamente, nenhuma razão para ser taxado e tampouco aceitaremos qualquer pecha de que no Brasil nós não respeitamos os direitos humanos. Na cerimônia, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, também subiu o tom, disse que o Brasil está sendo sancionado por ser mais democrático que o agressor, mas que vai seguir em frente. O presidente Lula disse ainda que vai realizar uma videoconferência para discutir alternativas de comércio com o BRICS e melhorar a relação com outros países frente ao tarifaço imposto pelos Estados Unidos. Disse ainda que está procurando novos parceiros, falou que já conversou com a Índia, com a China, com a Rússia e vai falar ainda com a África do Sul, França e Alemanha. Vera, Leandro e Carol. Obrigada, Igor. Vera, o que nós achamos, como diria o Sardenberg, das medidas anunciadas hoje?
Pois é, ficou mais ou menos dentro do previsto. O governo acabou pondo mais coisas além dos empréstimos, né, que era o carro-chefe que a Fazenda estava preparando. Se dependesse da Fazenda, não entraria muito a questão tributária e fiscal, mas o Reintegra acabou entrando. É um programa que já existe, estava com uma alíquota muito baixa e agora vai ter alíquotas maiores para atender as empresas atingidas. Teve eu senti ali uma ênfase de todos os que falaram nessa coisa da necessidade de manter os empregos, e para isso serão criados alguns mecanismos de acompanhamento da atividade de empregos e desempregos nessas empresas que aderirem ao pacote, e também essa ênfase em dizer que vai se ajudar principalmente os pequenos e aqueles que realmente exportam para os Estados Unidos e dependem das exportações para os Estados Unidos para manter o seu negócio. Então, uma coisa mais focada e que o governo promete e verificar ali com lupa para evitar desvio de recursos, evitar que quem não precisa também acabe surfando na onda dos benefícios e, com isso, também zelar para que não haja um grande impacto fiscal das medidas, porque a gente sabe que elas vão ser tiradas do arcabouço, não vão contar para fins de cumprimento da meta fiscal, mas ainda assim são desembolsos, são gastos que acabam, no final, impactando as contas públicas, tem um impacto na definição de recursos para o orçamento também de 2026. Então, a ideia foi circunscrever ao mínimo e ver se a diversificação de mercados, a busca por reencaixar essas exportações para outros países ou até voltar alguma parte dessa produção para o mercado interno com alguma ajuda do governo nesse sentido, se isso é o suficiente para evitar um tombo muito grande das exportações brasileiras, evitar uma perda que depois impacte no resultado final do PIB, etc. Então, o governo vai ficar acompanhando e, se sentir que o baque foi maior do que o previsto, novas medidas não estão descartadas. Tanto que tanto Lula quanto Haddad falam em vários momentos, num primeiro momento, para agora, o que se tem é isso. Então, outras medidas podem ser avaliadas, assim como medidas da chamada reciprocidade, portanto, medidas para retaliar os Estados Unidos em alguma medida. E nada disso foi anunciado ainda, mas o Lula deixou claro que ainda está ali sendo analisada essa possibilidade. E era esperado que tanto Lula quanto o ministro Fernando Haddad defendessem a soberania nacional depois daquele relatório que foi divulgado ontem. A gente trouxe aqui no Viva Voz por parte do Departamento de Estado dos Estados Unidos, falando em depreciação dos direitos humanos, né? Exato. O Leandro, eu achei que até o tom foi bastante moderado, comedido. Isso provavelmente foi objeto de discussão interna com a SECOM, com a área toda que cuida da imagem, da comunicação do governo, para não escalar muito o tom, não rebater na base dos adjetivos contra o Trump, contra o governo dos Estados Unidos, porque o momento é muito sensível. A gente tem visto que o governo americano não tem ali nenhum prurido de elevar um pouco mais o tom, de até pensar em novas sanções. Então, o cuidado é necessário. O Lula fez questão de falar lá, nossos amigos dos Estados Unidos, ele quer também com isso evitar a pecha de que ele, em alguma medida, provocou os Estados Unidos e por isso que houve essa tarifação em excesso do Brasil. Então, as palavras foram meio escolhidas e o tom sempre ali comedido. O presidente não se exaltou, não partiu para falar mais alto, como ele costuma fazer em alguns momentos em que ele está realmente irritado. E o tom do Alckmin foi ainda mais ameno, fazendo questão de lembrar que os setores empresariais do agronegócio foram a todo momento chamados a discutir em conjunto as medidas, portanto, buscando já desde cara uma adesão dos setores da iniciativa privada às medidas que foram anunciadas. E você acha que o Congresso vai aprovar sem maiores questionamentos?
Eu acho que sempre pode ter mudança, Carol. É uma medida provisória, então a tramitação é um pouco longa e costuma haver mudanças em medidas desse tipo, porque os lobbies passam a atuar no Congresso, setores que não foram contemplados num primeiro momento tentam pegar carona, setores que já foram contemplados tentam ampliar, se possível, o volume de recursos destinado, essa questão de fundo soberano, a questão do reintegre. Então, tudo isso pode sim ter tentativas de mudança, mas eu acho que não tem risco de não passar, risco de o Congresso receber como uma coisa que é contrária ao que se esperava e, com isso, rejeitar de alguma maneira a MP ou devolver a MP, como já houve MPs no passado. O Hugo Mota fez um tweet dizendo que a MP é importante, ali ressaltando a importância dessa MP. As entidades empresariais compareceram também ali ao anúncio. Então, eu acho que, num primeiro momento, o tom geral vai ser de que o pacote é bom. Aqui e ali a gente deve ver clamores de quem ficou de fora ou de quem gostaria que houvesse mais recursos. Falando em sanções por parte do governo americano, tem informação fresquinha chegando agora. Igor Cardim. Pois é, Leandro, o secretário de Estado do governo, Marco Rubio, do governo dos Estados Unidos, afirmou agora há pouco nas redes sociais que vai tomar medidas para revogar vistos de vários funcionários do governo brasileiro. O anúncio ocorreu depois que o Departamento de Estado dos Estados Unidos informou que estava impondo restrições de visto e autoridades de governos africanos, cubanos e granadinos e também de familiares, devido a acusações de que eles privam os cubanos de cuidados médicos essenciais. No post, o Rubio disse que o programa Mais Médicos do governo federal brasileiro foi um golpe diplomático inconcebível. Ele afirmou ainda que vai tomar medidas para revogar esses vistos e impor restrições de visto a vários funcionários do governo brasileiro e também de ex-funcionários da OPAS, cúmplices, segundo ele, do esquema de exportação de trabalho forçado do regime cubano. Ele disse ainda que esse esquema enriquece o corrupto regime cubano e priva o povo cubano de cuidados médicos essenciais. Diz ainda que dezenas de médicos de Cuba que atuaram no programa relataram ter sido explorados pelo regime como parte do programa. Leandro. Obrigado, Igor Cardim. Não ficou claro para mim, não sei para vocês, se Marco Rubio está falando de novas medidas, né, contra novos funcionários do governo brasileiro, ou se ele está se referindo aos vistos já suspensos, né, de ministros do STF, do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet. Me parece que está falando de novas sanções, ele fala funcionários do governo. Mas lá eles misturam tudo, né? Está aí na lista, aparentemente, um assessor do Ministério da Saúde, o atual secretário de Atenção Especializada à Saúde, Mozar Júlio Tabosa Salles, o ex-assessor de Relações Internacionais do Ministério da Saúde, que também é ex-diretor de Relações Externas da OPAS, Alberto Kleiman. É uma alegação absurda, estapafúrdia. Houve muita discussão sobre o modelo dos mais médicos, inclusive essa priorização dos médicos cubanos, o regime de trabalho em que eles vinham, críticas por parte dos médicos brasileiros pelo fato desses médicos cubanos não terem passado por uma revalidação de diplomas. Enfim, o modelo foi sendo aperfeiçoado ao longo desses anos, mas falar em mão de obra de trabalho escravo e esse tipo de retórica é algo absurdo, é algo extemporâneo, porque está falando de uma fase do programa que é lá de trás, dos anos 2010 em diante, portanto, não 2013, é uma realidade atual. Eu estava até dando um Google aqui para lembrar quando é que foi lançado. Foi lançado em 2013, governo Dilma. Exato. O programa Mais Médicos ele ainda existe. Agora tem o programa de especialidades médicas, que é uma fase mais atual do programa, mas ele foi bastante remodelado. Hoje não é exclusivo com médicos cubanos. Médicos brasileiros hoje em dia fazem parte do Mais Médicos. Os médicos cubanos que ficaram foram tendo o seu diploma validado paulatinamente. Então, está buscando uma visão caricaturada do início do programa
para propor sanções contra funcionários e ex-funcionários do Ministério da Saúde que não tem nada a ver de relação específica com o governo cubano, inclusive. Você vê o governo Trump buscando pretexto em cima de pretexto, coisas do arco da velha, estapafúrdia, sem sentido lógico, para sancionar autoridades e funcionários brasileiros seguidamente, fazendo isso com um país com o qual tem relações diplomáticas. O Brasil e os Estados Unidos não são inimigos diplomáticos, eles têm relações. Parece que o governo Trump vai caminhando para forçar até um rompimento de relações com o Brasil, um país com o qual os Estados Unidos não têm, a rigor, nenhum contencioso importante, nenhum contencioso grave. É muito estarrecedor isso que está acontecendo, é preocupante, expõe todo brasileiro que tem negócios nos Estados Unidos, que tem familiares nos Estados Unidos, que pode ter de participar de qualquer tipo de conferência, simpósio, qualquer coisa nos Estados Unidos, que tem filhos que estudam nos Estados Unidos, há um estado de insegurança a respeito da permanência dos seus vistos, dos vistos já obtidos, da obtenção de novos vistos, porque vai se criando uma situação tal em que o Brasil vai passar a ser penalizado seguidamente, inclusive os seus civis. É muito, muito, muito preocupante, alarmante, e é um retrocesso grave isso que está acontecendo em termos de direito internacional, em termos de diplomacia, de todo tipo de norma básica de convivência entre nações amigas. Ô, Vera e Leandro, a gente vai seguir falando sobre o tarifaço, porque teve a reação, né, dos governadores de oposição. O André Pinheiro traz para nós. Oi, André. Oi, Carol. 4 governadores de direita fizeram ataques hoje contra o presidente Lula e deram cara de palanque eleitoral a um evento sobre agronegócio ocorrido aqui na capital paulista nesta quarta. Eles foram aplaudidos ao criticar o governo federal. Tarcísio de Freitas, de São Paulo, Ronaldo Caiado, de Goiás, Ratinho Júnior, do Paraná e Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul, anteciparam o discurso eleitoral. Os 4 governadores são vistos como presidenciáveis para 2026. As críticas foram dirigidas à figura de Lula, rendendo aplausos do público composto por banqueiros, investidores e empresários do setor. Tarcísio foi quem mais empolgou a plateia. Embora insista que vai tentar a reeleição em 2026, o governador paulista é considerado o principal nome da oposição para concorrer à presidência no ano que vem. Nós não precisamos mais da mentalidade atrasada, da mentalidade de 20 anos atrás. Gente, a gente está há 40 anos discutindo da mesma pessoa. A gente está perdendo alguns bondes. O bonde da transição energética, o bonde da biotecnologia, o bonde da economia do conhecimento. O mundo está de porta aberta para o Brasil. E a gente andando aqui numa ciranda e discutindo picuinha. O Brasil não aguenta mais excesso de gasto. O Brasil não aguenta mais, não tolera mais aumento de imposto. O Brasil não aguenta mais corrupção. O Brasil não aguenta mais o PT. O Brasil não aguenta mais o Lula. Durante o evento, quando questionados sobre política fiscal e relação do Executivo com o Parlamento, os 4 governadores elogiaram as gestões uns dos outros. Eles também defenderam renovação ao falar sobre o cenário eleitoral do ano que vem e disseram fazer parte de uma nova safra de políticos. Eduardo Leite lembrou que Lula disputou 7 das últimas 10 eleições presidenciais e citou os governadores que estavam com ele como nomes viáveis para a disputa. O país precisa virar essa página para uma nova geração, né? E aqui tem uma parte dessa nova geração, ou de uma geração mais antiga, Caiado, que eu vou te incluir, mas que está com sede e vontade, como da nova geração aqui, vou te incluir nessa também. Mas principalmente que a gente possa colocar uma nova agenda para o país. Que não seja simplesmente a de evitar o outro. Que a gente possa ter uma eleição votando a favor de um projeto de país e não simplesmente para evitar um que a gente gosta menos.
As declarações ocorreram durante o evento Agrofórum, aqui na capital paulista, nesta quarta-feira. Volto com você, Carol. Obrigada, André. Um evento do agro, setor diretamente afetado pelo tarifaço, né? Diretamente afetado, tem uma má relação com o governo federal. Aparentemente, o tarifaço não serviu para reaproximar o governo federal do agro, como poderia ser uma janela para isso, e a realização desse evento, juntando 4 presidenciáveis da direita, é um recado, claro, desse setor, de que está em busca de um nome para 2026, em busca de um nome alternativo ao do Lula. Os discursos todos dos governadores também vão nesse sentido do pós-Lula, de que é preciso que haja uma alternativa ao Lula, que o Lula está há muito tempo no poder. A participação do governador de São Paulo num evento com esse contexto chama atenção, porque depois de um período de maior exposição, em que ele realmente parecia que estava admitindo a possibilidade de se lançar à presidência, todas as indicações eram de que ele tinha recuado diante tanto da possibilidade do Lula se recuperar, como daquele mal entendido que houve, que ele foi e voltou na reação ao tarifaço, e o fato de que ele precisa renunciar ao governo de São Paulo em abril para decidir ser candidato, e que lá de abril até julho, quando as candidaturas são confirmadas, o Bolsonaro pode simplesmente dizer que não o apoia e ele ficar a ver navios. Então, essa dose de insegurança em relação a isso é um dos fatores que sempre aparecem entre os principais de dúvida para o governador de São Paulo. Mas o tom dele foi mais elevado do que o que ele vem usando ao falar do presidente Lula. Então, fica sempre essa sombra aí, essa dúvida a respeito de qual vai ser a decisão dele, sempre dependendo muito da indicação do que o Bolsonaro quer, do que o Bolsonaro pretende fazer. Vamos fazer nosso intervalinho, depois do repórter CBN, e a gente volta na sequência com o Bruno Caraza. Estamos de volta com informação em Brasília. O Igor Cardim está de novo aqui no Viva Voz, agora para falar sobre o avanço da pauta da adultização no Congresso, né, Igor? O que teve de novidade hoje? Pois é, Carol, várias frentes lá no Congresso, tanto na Câmara quanto no Senado. Hoje, a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou um projeto de lei que aumenta a pena para o aliciamento de crianças e adolescentes cometidos na internet. A medida foi aprovada em meio à repercussão do vídeo do influenciador Felca com as denúncias de exploração de menores nas redes sociais. O texto aprovado na CCJ estabelece pena de 1 a 3 anos de prisão para quem facilitar o acesso a conteúdo pornográfico para crianças, e se o crime for cometido por meio de um aplicativo de comunicação via internet, a pena será aumentada em 1/3. Depois de ser aprovado na CCJ, o texto segue agora para análise do plenário da Casa. Se for aprovado, ainda precisará passar pelo Senado. A votação de um outro projeto que também prevê endurecer as punições para crimes cometidos contra crianças acabou adiado. O projeto buscava garantir que delegados e integrantes do Ministério Público pudessem solicitar informações diretamente para as Big Techs, para as redes sociais, sem necessidade de ordem judicial, no caso de apurações de crimes de abuso sexual infanto-juvenil. Não houve acordo, no entanto, sobre esse texto, e também a medida foi adiada sem data para voltar à pauta. Isso acontece, inclusive, em meio àquela expectativa pelo envio do Executivo, do Governo Federal, da medida provisória que vai tratar justamente sobre as Big Techs. E aí, por conta disso, deputados da oposição preferiram, então, não entrar num acordo e votar de forma separada, então, essa consulta da polícia e também do Ministério Público às Big Techs, no caso de crimes cometidos contra crianças e adolescentes. Isso na Câmara dos Deputados. No Senado, já há um pedido de CPI com mais de 70 assinaturas. Esse pedido, então, agora vai para a mesa
do senador presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre, para que ele analise então a abertura, faça a leitura e depois a abertura dessa comissão parlamentar de inquérito. Já há então um consenso quanto a isso. E a CCJ do Senado aprovou hoje também o convite ao influenciador digital Felca para participar de uma audiência pública sobre a circulação dos conteúdos que promovem a adultização e a sexualização de crianças e adolescentes nas redes sociais. O requerimento é de autoria da senadora Elisiane Gama e também prevê a convocação de representantes das principais Big Techs que atuam aqui no Brasil. O objetivo é cobrar explicações das empresas sobre falhas no controle e na proteção de menores de idade. Lembrando que ontem o presidente da Câmara, Hugo Mota, já tinha anunciado também nesse bojo aí de ações do Congresso no combate à adultização nas redes sociais, aquele grupo de trabalho que deve durar aí cerca de 30 dias a partir da quarta-feira da semana que vem, para receber especialistas, integrantes da sociedade civil e também os deputados para debater esse tema. Vera, Carol e Leandro. Obrigada, Igor. Vera, antes de você comentar, trazer só mais uma informação, porque o relator na Câmara do projeto mais avançado nesse combate à adultização, que é o Jadiel Alencar do Republicanos do Piauí, disse que o presidente da Casa, Hugo Mota, se comprometeu a votar essa matéria já na semana que vem. O texto já foi aprovado no Senado, vinha em debate já desde o ano passado, em mais de 50 reuniões técnicas. Então, hoje o Hugo Mota teria se comprometido a tirar esse projeto da comissão e colocar em votação, levar esse assunto para a reunião de líderes também amanhã. Hoje teve uma reunião de um grupo formado por parlamentares, entre eles o senador Alessandro Vieira, o deputado Jadiel Alencar, representante do Instituto Alana e também a juíza Vanessa Cavalieri, da Vara da Infância e Juventude do Rio de Janeiro, com o presidente Hugo Mota. E aí, nesse encontro, então, ele teria se comprometido a agilizar a apreciação do texto. Vai ser necessário uma sistematização dessas propostas, né? Para que não fiquem correndo em paralelo, provavelmente com teor parecido, mas não realmente idêntico, e com abrangências diferentes. O governo também disse que vai mandar o seu próprio projeto. O ministro Rui Costa disse ontem que o governo está trabalhando num projeto com ênfase e foco na punição das Big Techs que divulgarem conteúdo que expõe a crianças e a conteúdo adulto, ou a exploração de trabalho, ou algum tipo de erotização, porque quando a gente fala em adultização tem vários aspectos disso que se quer combater. Então, o correto seria que todas essas ideias fossem reunidas e discutidas em conjunto, para que não haja ali retrabalho, bateção de cabeça, disputa por protagonismo, que na verdade é o que está começando a entrar em curso. Todo mundo quer que o seu projeto seja o que vai prevalecer, para ter um nome num projeto de um assunto que ganhou aí os debates no Brasil inteiro, nas redes sociais, nas casas das pessoas, nas escolas, etc. Então, mais do que uma busca por esse protagonismo, seria ideal que se buscasse a melhor maneira de discutir e a forma mais eficaz de agir num projeto só, com autoria compartilhada, inclusive entre governo e legislativo, que já tivesse uma coordenação também com o judiciário, porque muitas dessas medidas vão envolver a necessidade de se processar, punir quem abusa de crianças, quem promove esses conteúdos, quem explora trabalho infantil nas redes, etc. Então, eu acho que o momento era de pôr a bola no chão, ver tudo que tem e ver a melhor maneira de discutir em conjunto e sem retrabalho e sem bateção de cabeça. Vamos para mais um intervalinho, a gente volta já já com o Bruno Caraza. Ponto Final CBN. 6h45, Viva Voz está de volta, agora conectados com o nosso colunista Bruno Caraza. Boa tarde, boa noite, Bruno, tudo bom?
Oi, Vera, boa noite. Olá, Carol, tudo bem? Ei, Leandro. Boa Boa noite. noite para vocês que acompanham a gente também. Bruno, a gente hoje vai discutir aí alguns sinais que você compilou de que a economia começa a entrar num período de desaceleração, que a rigor era o que o Banco Central pretendia com o ciclo de alta da Selic tão grande que ele cumpriu. O IBGE publicou hoje os dados do comércio em junho. Teve uma queda de 2,5% em relação ao mês anterior, maio, e de 3% quando a comparação é feita com junho do ano passado. Isso já é um sinal dessa desaceleração que foi realmente buscada explicitamente pelo Banco Central? Zé, Vera, esse dado é muito importante, né? Porque ele mostra o comportamento do consumidor ali na ponta, né? Comprando, adquirindo produtos, né? Seja bens de consumo duráveis, né? Carros, eletrodomésticos, seja bens de consumo não duráveis, alimentos, bebidas, vestuário. Então, é um dado que se olha com muita atenção, ainda mais depois de que o Banco Central fez essa alta tão expressiva de juros nos últimos tempos, né? E aí a gente percebe, não apenas por esse dado que você citou, né, que é o desempenho das vendas no mês de junho, mas quando a gente olha, inclusive, numa perspectiva histórica, a gente vê realmente que a economia está girando, pelo menos no comércio, num ritmo mais lento, né? O varejo, em geral, ele estava crescendo num ritmo de 4% ao ano no final do ano passado, e agora ele já esfriou para 2% ao ano. Então, ainda está expandindo, então ainda estão crescendo as vendas, mas num ritmo mais lento, né, que é o que o Banco Central esperava quando ele aumentou os juros, né? E a gente vê isso claramente no caso da venda de veículos, de motos, de peças, né? Porque são itens de valor muito alto que as pessoas precisam pegar emprestado dinheiro emprestado para comprar em geral, e a gente observa que um ano atrás as vendas de veículos estavam crescendo quase 13% ao ano e agora reduziu para 6%. A explicação disso é que os juros básicos estavam em 10,5% um ano atrás e agora estão em 15%. Então, o crédito ficou mais caro, isso desestimula as pessoas a comprarem. Mas há um dado também interessante que até no varejo das coisas do dia a dia, a gente também percebe essa desaceleração. Se a gente pega as vendas de supermercado e de hipermercado, também estava girando em torno de 5,4% no final do ano passado, agora caiu para 2,3%. E isso é interessante porque a gente está num contexto que tem mais gente trabalhando, né? O desemprego está na mínima histórica, a massa salarial, que é o rendimento das pessoas, está em alta até por causa também dos benefícios sociais, e apesar disso as vendas estão esfriando, né? A explicação que o varejo dá, tem 3 explicações principais que os varejistas dão. O primeiro é que os juros subiram, então as compras no cartão de crédito ficaram mais caras. A inadimplência está muito alta no Brasil, né? O Serasa aponta que tem 78 milhões de pessoas no Brasil com alguma dívida em atraso, então isso impacta na propensão das pessoas a quererem comprar. E tem o fenômeno das bets, que muitos varejistas culpam como um fator que drena recursos do consumidor do comércio. Então, é um combo de fatores, mas estão sinais muito claros de que a economia começa a desacelerar, pelo menos no lado da demanda, e isso pode ajudar o Banco Central aí nesse combate à inflação. Inclusive a gente teve o resultado do IPCA de julho ontem abaixo das expectativas do mercado, né? Isso dá esperança de uma redução dos juros ainda nesse ano? É isso, Carol. A inflação até mês a mês ela até subiu um pouquinho, né? Ela vinha de 0,24% em junho, subiu um pouquinho para 0,26% em julho, mas o parâmetro que o Banco Central usa é o acumulado em 12 meses. E aí ela caiu de 5,35 para 5,23, ainda está muito distante do centro da meta, que é 3%, e mesmo da margem de tolerância, que é até 4,5%. Mas esse dado do IPCA que você mencionou, que saiu ontem, dá alguns sinais animadores, né? Primeiro, que foi o segundo mês consecutivo que teve deflação
nos itens de alimentos, ou seja, os preços, na média, eles caíram nesse mês em relação ao mês passado, e esse é um dado muito positivo, porque a inflação pesa muito no bolso do consumidor. E o outro dado relacionado aos itens que não são de alimentos é que o percentual de itens que subiram de preços nesse mês foi inferior ao do mês passado. Então, isso significa que a inflação está se tornando menos disseminada na economia como um todo, e isso tem, inclusive, esse resultado levou muitos bancos, consultorias, a começarem a revisar os números delas para a inflação nesse ano, e alguns bancos, inclusive, já estão cogitando a perspectiva de o Banco Central vir a reduzir os juros ainda nesse ano de 2025. Então, é um sinal positivo para o governo, que espera, né, entrar no ano eleitoral com a trajetória de juros em baixa, o que ajuda essa percepção de que a economia está melhorando para o eleitor do Lula, né? Ô Bruno, como é que o tarifaço de Donald Trump mexe nessa equação aí? Pois é, Leandro, o governo, inclusive, publicou hoje uma medida provisória para ajudar os setores mais afetados, mas tem um lado dessa conjuntura toda do Trump que pode, inclusive, acabar ajudando o Banco Central nessa questão do combate à inflação, né? Primeiro efeito dessa guerra comercial que o Trump está fazendo com o mundo todo é que o dólar vem caindo em relação às principais moedas do mundo todo. E, inclusive, em relação ao real, é uma das maiores quedas no mundo. Então, um dólar mais baixo, como a gente está vendo agora, né, na casa de 5,40, 5,50, isso torna os produtos que a gente importa e que a gente exporta mais baratos, o que ajuda no combate à inflação. E um outro efeito assim, indireto da política do Trump é que, como o Trump está barrando a entrada de muitos produtos para o mercado americano com as tarifas muito altas, grandes exportadores mundiais, principalmente é o caso da China, né, estão desviando os produtos que eles tradicionalmente vendiam para os Estados Unidos aqui para o Brasil. Então, há uma tendência de uma concorrência mais acirrada com produtos principalmente chineses, o que pode levar a uma queda de preços de muitos insumos e produtos finais que a gente consome aqui, que também é uma ajuda, ainda que indireta, não esperada, desse tarifaço aí do Trump para o combate à inflação aqui no Brasil. Vamos ver como é que os preços se comportam, se o café baixa mais um pouco, e a gente vai continuar falando de todos esses assuntos que estão relacionados. Obrigada, Bruno. Até semana que vem. Como bom mineiro, o café é um item essencial, né? Tá na cesta básica do mineiro. Exatamente. Café e queijo. Tchau, pessoal. Até semana que vem. Tchau, querida. Até semana que vem. Não sou mineira não, mas café é item essencial, gente. Pelo amor de Deus, tem que baixar Paulista, um pouquinho. carioca. O brasileiro no geral, né? Tá 50 graus, a gente passa um cafezinho. Vamos mudar de assunto, gente. Falar sobre a PEC do fim do foro privilegiado, que deve entrar na pauta aí da próxima semana, a aposta aí da oposição na Câmara. A Samantha Klein tem informações para nós. Conta, Samantha, boa noite. Pois é, boa noite, Carol, Vera e Leandro. Essa, pelo menos, é a estimativa da oposição, que afirma que está trabalhando e que a PEC do foro privilegiado deve entrar na pauta da semana que vem. Inclusive, os líderes de partidos da oposição estão contando com o Centrão para isso. Amanhã tem reunião de líderes e o objetivo é colocar e ganhar apoios, então, para obter, então, a matéria pautada na semana que vem. O texto ainda está sendo construído e uma das ideias seria permitir que os parlamentares possam responder a processos a partir da segunda instância e não no STF como é hoje e muito menos na primeira instância, se o foro privilegiado fosse totalmente revogado. A oposição também tenta costurar com o Centrão a inclusão na pauta a proposta que defende a exigência de autorização da mesa diretora para a abertura de inquéritos policiais
contra parlamentares também fique aí dentro deste pacote. Esse tema, inclusive, é considerado inconstitucional, né? Porque ele foi derrubado lá com uma emenda constitucional de 2021. Mesmo assim, o líder do PL, Sóstenes Cavalcante, defende que toda investigação contra parlamentares tem que depender, então, de autorização da mesa diretora. Isso é, uma coisa é a PEC do fim do foro. Outra coisa são as prerrogativas. Voltar ao texto originário da Constituinte de 88 é prerrogativas. Pode-se fazer na mesma PEC? Pode. Será feito? Não sei. Vai depender do que vai ser construído de acordo aí entre os líderes partidários. Eu, pessoalmente, não tenho problema de juntar as duas coisas. Eu acho que o Congresso está tão fragilizado por alguns ministros do Supremo Tribunal Federal, que a gente precisa, inclusive, de voltar ao texto originário da Constituinte de 88. Não só ele, mas a oposição em peso acaba defendendo esse pacote como uma resposta frente ao Supremo Tribunal Federal. Inclusive, uma nota do deputado Zucco, que é líder da oposição, diz que a PEC do foro privilegiado só não foi pautada porque é necessário um pouco mais de entendimento de segurança jurídica. Com vocês. Obrigada, Samantha. E aí, vai para a pauta ou não vai, Vera? O que você acha? Aparentemente vai. Fez parte daquele acordo que foi ali feito com o intermédio do ex-presidente da Câmara, Arthur Lira, pelo menos incluir na pauta. Vamos ver se, em paralelo, vai avançar também a punição a quem promoveu aquele motim daquela maneira que nós vimos na Câmara, né? Hoje, o relator designado para cuidar disso falou a respeito, disse que vai decidir antes mesmo do prazo, que vai ser rápido e tal, mas não disse que vai ser rápido, mas não disse se vai ser duro. Então, a gente ainda tem que ver como vai tramitar isso. Essa medida do foro não vai privilegiar, não vai atingir o ex-presidente Jair Bolsonaro. O processo já está em tramitação. Dificilmente o Supremo vai acatar que qualquer mudança de foro atinja esse processo, até porque eles discutiram especificamente a questão do foro para ele, a questão de onde ele seria julgado, se seria julgado no plenário ou na turma, tudo isso foi exaustivamente discutido. Mas certamente, ele falou, as duas coisas têm que andar em paralelo, uma resposta ao Supremo, e esse projeto é tudo resposta ao Supremo. Todo esse pacote vem em resposta ao Supremo. Vamos ver se vai andar mesmo ou se só para dar uma satisfação vai ser colocado na pauta e vai ficar lá dormitando nos escaninhos, né? O corregedor é o Diego Coronel, PSD da Bahia. Intimou os deputados a apresentarem suas defesas em até 5 dias, naquela representação que investiga o motim da semana passada. Diz que vai ser célere, mas o prazo é de até 45 dias. Ele disse que não vai usar isso tudo, mas em tese tem até 45 dias para se manifestar. São 14 deputados, enfim, é muita gente, é quase toda a bancada do PL, é difícil que se avance com uma punição dura, deve haver uma advertência, no máximo uma suspensão por alguns dias de mandato, mas não vejo possibilidade de ir muito além disso não, Carol. Ficamos por aqui, Vera. Ficamos, amanhã voltamos. Tchau, Carol, tchau, Leandro, ouvintes. Vocês ficam agora com a terceira hora do Ponto Final. Tchau, tchau. Até a próxima. Beijo, Vera.